Oi, pessoal, voltando aí à segunda parte da aula sobre estupro de vulnerável, superada o debate aí sobre a presunção relativa ou presunção absoluta de violência nesse crime, independentemente do entendimento a esse respeito, isto é, mesmo que se entenda que essa presunção de violência é absoluta, que não admite prova em contrário, uma coisa que nós temos que diferenciar é a questão do agente saber que a vítima tinha menos de 14 anos. Porque se ele não sabia que a vítima tinha menos de 14 anos, mesmo que se entenda que a presunção é absoluta, ele deve ser absolvido, mas por outro fundamento. O fundamento da absolvição não vai ser mais em razão de se entender que a presunção é relativa e a vítima sabia o que estava fazendo e a vítima consentiu. Não. O fundamento vai ser com base na impossibilidade em direito penal de se condenar alguém com responsabilidade objetiva. O direito penal não admite a responsabilidade objetiva do agente. A pessoa só pode ser punida a título de dolo ou culpa. Há que se provar o dolo ou a culpa. Então, se a defesa prova que o agente não sabia e realmente não tinha como saber que a vítima tinha menos de 14 anos, ou pelo menos não tinha como saber, a gente sempre tem como saber, você pode pedir o RG da pessoa, mas a vítima, o não conhecimento acerca da idade é excusável naquele caso concreto, esse agente poderá ser absolvido por erro de tipo. Erro de tipo. Vocês já devem ter estudado o erro de tipo no começo da matéria, no primeiro semestre de Direito Penal. Nós vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Mas o que eu queria deixar claro, assente com vocês, é que é diferente essa absolvição por erro de tipo, pelo fato do agente não saber que a vítima tinha menos de 14 anos, ou, por exemplo, não perceber que ela estava drogada e não estava entendendo o que estava acontecendo. Não estou falando naturalmente de uma pessoa que está apagada, que está caída, mas digamos uma pessoa que esteja completamente, que está, uma pessoa que está se comportando aparentemente de forma normal, uma pessoa que ingeriu uma droga qualquer, por conta dela, ela ingeriu uma droga qualquer, está se comportando de maneira excessivamente alegre, mas aparentemente consciente do que está fazendo, e aí espontaneamente transa com uma outra pessoa, e depois no dia seguinte acorda e fala, nossa, onde eu tô? Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E aquela outra pessoa, como assim você não sabia o que você estava fazendo? É acusada de ter se aproveitado, mas não era possível a ela, a esse agente, a esse autor desse fato, não ter percebido que a vítima não sabia o que estava fazendo. Ele não drogou a vítima não estava caindo pelas tabelas, vamos dizer assim, estava se comportando de uma forma alegre, espontânea, mas sem demonstrar que não estava entendendo nada do que estava fazendo. A mesma coisa para uma pessoa menor de 14 anos que tem o corpo bastante desenvolvido, demonstre uma grande precocidade, por exemplo, e o autor do fato, sinceramente, realmente não saiba, tenha sido enganado por essa pessoa, eventualmente mostra até um RG falso, e somando-se a isso uma situação de maquiagem, engana, ela fala para a pessoa que tem mais de 18 anos, mostra o RG e engana o autor, que realmente acredita estar com uma pessoa maior de idade, ou uma pessoa que não, ainda que não maior de idade, maior de 14 anos, pessoa de 16 anos, etc. e tal. Idade na qual o consentimento é válido, 15 anos o consentimento é válido. E aí a defesa prova que essa pessoa realmente não sabia, que o autor realmente não sabia a idade da vítima.
aí é possível absolver por erro de tipo. Erro de tipo. Nós não estamos falando, espero ter deixado claro, nós não estamos aqui mais na polêmica da presunção relativa ou absoluta de violência. Esse raciocínio do erro de tipo, do agente não saber que a vítima não estava entendendo o que estava fazendo, ou de não saber que a vítima tinha menos de 14 anos, é uma situação de erro de tipo, tá? É válida mesmo que a gente considere a presunção absoluta de violência. Por quê? Porque não há em direito penal responsabilidade objetiva. A pessoa só pode ser punida a título de dolo ou a título de culpa. No direito civil, nós podemos pensar em situações nas quais há responsabilidade objetiva. Por exemplo, no direito do consumidor. O fornecedor, dependendo da situação, responde objetivamente em relação ao consumidor por danos que o produto fornecido no mercado por ele tenha causado, ainda que o causador do dano tenha sido o fabricante, não o vendedor. Para o consumidor, essa defesa do supermercado, por exemplo, não é válida. O supermercado vai responder solidariamente com o fabricante, com o produtor, vai responder solidariamente perante o consumidor daquele produto, né? Ele responde de forma objetiva perante o consumidor. Depois, se perder a ação para o consumidor, que pouco importa para o consumidor de quem é a culpa, se é do fornecedor último do produto, ali, o vendedor, ou se é o fabricante ou o produtor lá atrás. E depois, se perder a ação, ele pode, em ação de regresso, intentar uma ação intentar alguma coisa contra o produtor. O supermercado entra com uma ação de regresso contra o fabricante, por exemplo, contra o produtor. A loja entra contra o fabricante, o supermercado contra o produtor. Mas em relação ao consumidor, a responsabilidade perante o consumidor é objetiva. Não pode se excusar. No direito penal, não tem responsabilidade objetiva, né? A pessoa só é punida a título de dolo ou a título de culpa. Está bem? Então é preciso provar que a pessoa teve, no mínimo, culpa. Eu trago aqui um julgado que absolveu o réu, independentemente da polêmica da presunção absoluta ou relativa de violência. Esse entendimento pode ser aplicado mesmo para quem entende que é absoluta a presunção de violência, tá? Porque a gente não está falando se a vítima... a gente não está absolvendo simplesmente pelo fato da vítima concordar ou a vítima saber o que está fazendo. A gente está absolvendo porque, além disso, o agente sinceramente não sabia que a vítima se encontrava naquela situação de vulnerabilidade. Sinceramente não sabia que a vítima se encontrava naquela situação e a defesa provou isso. Eu trago aqui um acórdão nesse sentido de 2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Réu que manteve conjunção carnal com adolescente de 13 anos e 5 meses. Relacionamento entre ambos de pouco mais de um mês, quer dizer, tinham acabado de se conhecer. Menor com aparência física desenvolvida, que já havia tido experiência sexual com outrem e que afirmou ao acusado ter idade superior. Conjunto probatório a revelar que o réu não tinha ciência de que ela possuía idade inferior a 14 anos antes da prática do ato. Erro de tipo essencial vencível configurado. Parêntese, artigo 20, caput do Código Penal. Dolo excluído, crime não